Olá, sou a Fabiana Romanini, pela Habilitar Supervisão em Terapia Cognitiva. Junto com a Roberta Joaquim, essas próximas semanas, nós vamos fazer alguns vídeos trazendo as principais perguntas que a gente escuta na supervisão e algumas dicas em relação a essas perguntas. Então, nós queremos compartilhar o que geralmente os terapeutas trazem como dúvidas para a supervisão. Então, nós elencamos as 5 mais importantes ou mais frequentes perguntas, tanto de criança, né, em supervisão de criança, como em supervisão de adulto. Então, a primeira pergunta que eu escuto muito na supervisão de adulto é os terapeutas relatarem, né, eles vêm para a supervisão querendo uma ajuda para se sentir menos ansioso durante os atendimentos. Então, a dificuldade é que eles experimentam ansiedade durante os atendimentos e eles querem que a supervisão ajude a ficar menos ansiosos durante os atendimentos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o porquê dessa ansiedade durante os atendimentos. O que acontece com o terapeuta que deixa ele ali tão inseguro ou tão ansioso. Em geral, as 2 causas mais frequentes, não são as únicas, mas é o que eu mais percebo nos terapeutas. A primeira é não saber para onde ir, é ficar um pouco perdido. E isso tem a ver com não ter um plano de tratamento claro, coerente, que ele esteja se guiando para ir para os atendimentos. Então, o terapeuta ele vai para o atendimento sem saber muito bem qual é o objetivo dele, o que ele precisa atender com aquele paciente, esperando qual é o conteúdo que o paciente vai trazer para ele poder trabalhar. Então, você não ter um norte, você não saber exatamente para onde você tem que ir com o paciente, o que você precisa alcançar, em que momento da terapia você está, em que nível que você está trabalhando, se é pensamento automático, se são crenças intermediárias, se é um treinamento de habilidades. Então, não ter isso claro geralmente gera ansiedade. Uma outra situação que também costuma causar ansiedade no terapeuta é quanto ao uso de estratégias de intervenção. Então, ou o terapeuta não sabe muito bem qual estratégia utilizar, ou ele até sabe que estratégia ele poderia utilizar naquela situação, mas ele não se sente seguro de utilizar, ele não tem habilidade ainda para utilizar aquela estratégia de intervenção. E então isso gera também uma ansiedade no atendimento. O que a gente geralmente sugere é que o terapeuta sempre comece fazendo uma autoprática. A autoprática é uma ferramenta muito importante no desenvolvimento do terapeuta. Então, comece usando a autoprática para identificar os próprios pensamentos. Em que situação eu fiquei ansioso durante o meu atendimento? O que estava passando pela minha cabeça? Quais eram os meus pensamentos? Que previsão eu estava fazendo? O que estava significando aquela situação para mim que me deixava ansioso? Um segundo ponto é avalie em que situações você mais fica ansioso. Veja se tem uma relação com o tipo de transtorno. Então, eu me sinto mais ansiosa quando eu atendo pacientes deprimidos ou quando eu atendo pacientes com TAG ou com TOC. Ou, às vezes, em relação à personalidade do paciente, eu me sinto mais ansioso com pacientes um pouco mais agressivos ou com pacientes muito tímidos. Às vezes a idade do paciente, tem terapeutas que se sentem ansiosos com pacientes mais velhos ou com pacientes mais novos, com pacientes do mesmo sexo, com pacientes do sexo oposto. Então, identifique em que momento para você ver se tem um padrão, né? Isso pode te ajudar a informar qual é a sua dificuldade, quais são os seus pensamentos que estão levando a essa ansiedade. Uma outra sugestão, busque na literatura sobre estratégias de intervenção para um aumento de repertório, mas não fique apenas nisso, né? Você tem que praticar para você ganhar habilidade no uso das estratégias, não basta só a leitura. Então, pratique. O ideal é que você pratique com um colega, faça roleplays com um colega. Então, aplique um desafio de pensamento, um contínuo cognitivo, um quadro de vantagem e desvantagem.
Se você não tiver essa oportunidade de aplicar em um colega, não tem problema, aplique em você mesmo, né? Selecione uma estratégia de intervenção e aplique em você várias vezes, em várias situações. Isso vai ajudar você a ganhar habilidade. Uma outra forma é você fazer uma espécie de transcrição da sessão, ou seja, você pode inventar uma sessão, né? Imagina que você está atendendo um determinado paciente e que você vai usar uma intervenção numa determinada situação. Vá criando esse diálogo, como você faria, que forma você introduziria essa estratégia de intervenção, o que será que o paciente responderia, como você lidaria com as respostas do paciente, por que caminhos você iria. Então, vai imaginando esse diálogo bem específico, bem detalhado, né? Vai escrevendo esse diálogo. Isso vai te ajudando também a fazer, a se preparar, né? A ganhar um pouco mais de habilidade no uso dessa intervenção. Então, essas são algumas dicas que nós fornecemos para os nossos alunos, né, em supervisão, e que eu espero que ajude vocês também.